Olá, eu me chamo Daniele Lopes, sou aluna da turma 23, curso de especialização em neurociência aplicada na modalidade de reabilitação. E esse vídeo vai ser apresentado como critério de avaliação da disciplina Neuroanatomia do professor Jean. A proposta desse trabalho, de avaliação, é escolher uma estrutura do sistema nervoso e discorrer sobre ela. E a estrutura que eu escolhi foi o córtex cerebral, mas como o cérebro, o sistema nervoso como um todo, é uma estrutura muito complexa, é muito difícil e, por que não dizer, quase impossível falar de uma estrutura cerebral isoladamente. Bom, para falar do córtex, antes a gente precisa pensar na estrutura embrionária do sistema nervoso, que está lá naqueles 3 folhetos de células que formam o embrião. E um desses folhetos, que é o ectodermo, ecto porque é a parte mais externa, ele vai dar origem tanto às células do sistema nervoso quanto às células da pele. E aí esse ectodermo ele vai se diferenciar até chegar à formação do tubo neural. O tubo neural ele vai dar origem ao que a gente chama de sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Mas a gente vai se ater ao córtex cerebral. Então, o que seria propriamente isso do córtex cerebral? Seria a camada cinzenta que a gente observa, que revestia o cérebro. E por que é essa camada cinzenta? Porque ela é composta por corpos celulares dos neurônios que compõem o cérebro. Então, a gente tem essa camada cinzenta e mais inferior a ela, mais internamente a ela, a gente tem uma camada branca, que seriam, na verdade, os axônios revestidos da mielina, que vai dar esse aspecto esbranquiçado. Mas o nosso foco aqui é o córtex, que é essa camada cinzenta. E o córtex também ele pode ser dividido de acordo com a área anatômica que ele se encontra. Como ele reveste todo o cérebro, foi feita uma classificação de acordo com a estrutura óssea correspondente à área anatômica do córtex. Então, a parte mais anterior seria a parte onde está o osso frontal, seria o córtex frontal. A parte mais central, o córtex parietal, por causa do osso parietal, o córtex occipital, mais posterior, e o córtex temporal, sendo que cada uma dessas áreas também tem funções específicas. Ele é composto por camadas. E essas camadas elas foram estudadas, foram observadas, e elas podem ser divididas em 6 camadas, na verdade. Tá aí o quadro explicativo sobre cada uma dessas camadas e o que vai diferenciar o tipo de célula encontrado em cada uma delas. As áreas do córtex elas se comunicam tanto entre si, como também com as áreas subcorticais, através das fibras nervosas. As áreas do córtex de um hemisfério se comunicam com outro hemisfério, com áreas do córtex de outro hemisfério, principalmente através do corpo caloso. Essas fibras nervosas, que são na verdade prolongamentos dos axônios, elas vão se comunicar de forma tanto aferente, trazendo esse estímulo de outras áreas do córtex, ou até mesmo de regiões subcorticais, para o córtex cerebral, quanto de forma eferente, que é conduzindo as informações processadas pelo córtex para outras áreas corticais ou também áreas subcorticais. E aí tem os principais exemplos, as principais características dessas fibras neurais. E aí a gente vai ter as fibras de projeção, que são aquelas que têm origem no córtex e terminam em outras regiões do cérebro. Fibras de associação, que são fibras que fazem ligação entre diferentes regiões do córtex dentro de um hemisfério, no mesmo hemisfério, e fibras comissurais, que ligam áreas idênticas do córtex dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Ou seja, elas ligam um hemisfério a outro. E o maior feixe dessas fibras é, na verdade, o que vai compor o corpo caloso. E por ser uma estrutura tão extensa, não é sem razão que o córtex cerebral é responsável por inúmeras funções do indivíduo. Funções essas ligadas tanto à motricidade quanto à parte sensitiva e à questão do comportamento. É por isso que alterações do córtex podem implicar em inúmeras disfunções do organismo humano. Mas, em resumo, as principais funções do córtex seriam a interpretação dos estímulos sensitivos recebidos das diversas áreas do corpo, o comando das atividades motoras do organismo e, de uma forma ainda que há um grande mistério a ser desvendado, algumas funções psíquicas que estão relacionadas ao córtex cerebral. Para esquematizar de uma forma mais clara as funções do córtex, eu escolhi utilizar as funções divididas pelas áreas do córtex relacionadas à sua estrutura anatômica. Então, segue aí o primeiro esquema que vai mostrar cada área do córtex e as suas funções principais. O lóbulo frontal, por exemplo, está ligado ao movimento, ao planejamento, ao pensamento, ao raciocínio, ao comportamento voltado a emoções, à memória e à linguagem, à expressão da linguagem. Principalmente porque é nessa área que a gente encontra a região chamada de Broca, que é a região
é responsável pela formação da linguagem. No lobo parietal, nós temos como função a localização espacial, recepção e processamento sensorial do organismo, a habilidade de leitura, compreender as relações espaciais. O lóbulo temporal está ligado à compreensão da linguagem, comportamento, à memória, à audição, habilidades matemáticas. E no lóbulo occipital, nós temos as funções principais de visão e equilíbrio. E nesse próximo esquema, nós vamos perceber algumas das principais alterações que encontramos quando há lesão nesses lóbulos. Acompanhe comigo. Uma lesão ocorrida no lóbulo frontal, por exemplo, pode evoluir com a incontinência urinária, paralisia facial, a alteração do comportamento. Já uma lesão no lobo temporal pode trazer a perda da capacidade de interpretações. Perceba também que outra lesão interessante encontrada no lobo frontal é a afasia de Broca, é dificuldade para pronunciar as palavras. Já quando encontramos lesões no lobo occipital, podemos ter a perda da capacidade de reconhecer objetos visualmente ou a afasia de Wernicke, que seria dificuldade para compreender a linguagem. No lobo parietal, uma lesão neste local pode trazer a negligência nos cuidados pessoais e dificuldade em organizar o espaço, uma vez que essa região do córtex está ligada diretamente na localização espacial, compreensão das relações espaciais e também o processamento sensorial do organismo. Então é isso. A gente percebe o quanto o córtex, né, e as suas subdivisões estão implicadas em diversas atividades da vida diária e qualquer lesão nessa estrutura compromete o desenvolvimento do indivíduo. Né? Nós percebemos isso, por exemplo, na questão das demências, onde até na questão, por exemplo, do Alzheimer, quando há uma ressonância magnética do crânio, dá para se observar lesões no córtex cerebral, perda, né, celular nessa área, e é por isso que muitas funções, como a memória, o autocuidado, ficam prejudicadas. Né? E para que haja reabilitação, diminuição, inclusive, dos danos, é preciso que outras áreas próximas a essa área lesionada sejam estimuladas a fim de que essas lesões sejam compensadas. É o que a gente vai perceber aqui na questão da neuroplasticidade. A gente vai estar estimulando as áreas do cérebro para que elas possam compensar e até mesmo absorver, né, as funções da área lesionada.